Muito bem, pessoal, voltando aqui para o segundo bloco do nosso CV Connect Esportes, 44º CV Connect Esportes, né? Lembrando que a gente está no YouTube, também estamos no Spotify. Eu esqueci de falar isso no primeiro bloco, estou falando agora no segundo. Então, você que nos segue no Spotify, muito obrigado. Você que nos segue no YouTube, também muito obrigado. E agora, para falar de campeonato gaúcho e mineiro. Nós vamos começar, como sempre, pela ordem alfabética. Vamos começar pelo Campeonato Gaúcho. Vamos começar pela equipe do Inter, né? A gente sempre fala dos times grandes, mas ó, aqui você tem toda a tabela. Novo Hamburgo venceu o Brasil de Pelotas 2-0. São Luís venceu o Esportivo 0-0. E o Inter, na quarta-feira, 9h35 da noite, empatou na Bacia das Almas contra o Caxias. Essa é a verdade. É, essa é a verdade. Eu acompanhei o jogo e mais uma vez, os problemas do Internacional foram absolutamente transparecidos ali. Transparecidos. Por quê? O Inter tem muito problema defensivo e tem muito problema ofensivo também. Apesar de fazer 2 gols em cima do Caxias, evidentemente, o que falta ao Inter é uma assertividade a mais, né? Uma assertividade a mais no time. Só o Pedro Henrique joga praticamente. O restante da equipe está em uma fase, para não dizer coisa pior, né? E eu acho que o torcedor colorado, o torcedor do Internacional, precisa entender que o time esse ano precisa de um time. O time é redundante realmente. O time precisa de um time, porque o Inter não tem um time. Apesar de ser praticamente o mesmo time do ano passado, que terminou como vice-campeão brasileiro, como vice-campeão brasileiro, é, não é um time assim muito confiável. Pelo contrário, parecia que ia dominar o Caxias no primeiro tempo, não dominou, apesar de ganhar o primeiro tempo. O Caxias foi melhor. E um detalhe interessante é o seguinte, nessa primeira rodada, nessa primeira rodada não, nessa sexta rodada, né, que já está aí na metade da, da fase, da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Inter derrapa muito, ganha um jogo, empata outro, por exemplo, empatou esse com o Caxias, empatou o último com o Novo Hamburgo, então o Inter vai derrapando demais, parece um time inconstante, um time frágil, e é um time frágil realmente. Tanto é que a sua defesa toma muitos gols, apesar de ter empatado 0-0 na última, no último jogo, né? É um time que toma muitos gols. Você pode ver que o time do Inter tomou 5 gols, mas assim, tomou 2 gols do Caxias, 2 gols do Juventude, tomou um gol ali de um outro time. Mas em 6 rodadas, é um time que toma muito gol e acho que cinco gols para 6 rodadas de campeonato estadual é muita coisa e faz muitos gols também. Só que toma muito, então você tem um desequilíbrio aí, que é uma coisa não característica dos times do Mano Menezes. Os times do Mano Menezes sempre têm defesas muito sólidas, sempre têm defesas assim muito consistentes. Haja visto que era a seleção brasileira e haja visto que era o Corinthians no seu comando, né, principalmente o Corinthians. E o Inter foi vice-campeão ano passado do Brasileiro com uma defesa forte. Uma defesa forte. Não foi campeão porque reagiu tarde demais, né? Reagiu tarde demais e a equipe do Palmeiras é, já estava muito à frente quando o Inter começou a reagir. E esse jogo com o Caxias é um jogo até simbólico, porque o Inter, assim como fez com o Juventude na primeira rodada, que é o outro time de Caxias, empatou 2-2, saiu na frente, tomou uma virada e empatou no final. É o mesmo roteiro. E o Inter precisa melhorar esse time, porque o Inter tem simplesmente a Libertadores, em abril. E o Inter precisa ir bem na Libertadores. Por quê? Porque o Inter precisa de um título.
E esse ano, em específico, o Inter precisa ganhar um Campeonato Gaúcho, porque o Inter já não ganha há 6 temporadas, desde 2016. Desde 2007 temporadas, perdão. O Inter não ganha o Campeonato Gaúcho há 7 temporadas. Então precisa ajustar esse time. Precisa ajustar e ajustar bem esse time. O único bom jogador, de fato, da linha de frente ali é o Pedro Henrique, que fez o primeiro gol. Foi um gol bonito até, né, no meu entendimento. Mas depois disso, o Inter sofreu demais com o Caxias. Já tinha sofrido alguns ataques, mas o Caxias foi predominante no jogo depois disso. E o Inter conseguiu, o Caxias conseguiu virar de uma hora para outra, né? Fez o gol ali aos 34 do segundo tempo, depois aos 36. Então, a equipe do Caxias também, que é uma equipe boa. Eu, eu assisti o jogo do Caxias com o Grêmio na primeira rodada. O Caxias foi melhor que o Grêmio, foi melhor que o Grêmio, foi melhor que o Inter, mas não conseguiu ganhar. Uma pena. Isso é futebol, né? Isso é futebol. E, enfim, o Internacional tinha que ter vencido esse jogo para poder continuar na cola do Grêmio. Enquanto isso, o Grêmio vai se distanciando, 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 e é o que tudo indica, vai fazer a final na Arena do Grêmio, se tiver de fato, se ele tiver de fato na final, né? Mas o Inter é aquilo que eu venho dizendo. O Inter precisa achar um equilíbrio no time. Precisa achar um equilíbrio no time. O que eu venho dizendo já em programas anteriores. Não é um time confiável, é um time ruim, é um time que está em fase ruim, porque para tomar 2-2 do Caxias tem que estar em fase ruim. Para tomar 2-2 de Juventude tem que estar em fase ruim. Para ganhar só de 4 do São Luís, tem que estar em fase ruim, porque o São Luís era para tomar de muito mais. Exceção feita ao Grêmio na Recopa Gaúcha, que não está em fase ruim, fez 4 gols no São Luís, mas aí fez 4 gols porque tirou o pé, né? Essa aqui é a verdade. Então, assim, o Internacional necessita muito de melhorar, mas precisa melhorar a consistência defensiva. O que é uma balela falar isso num time do Mano Menezes, mas é uma constatação. O Inter precisa melhorar o sistema defensivo, que, aliás, desde o ano passado vem sofrendo. Vamos lembrar que o Internacional conseguiu tomar 3 gols do São Paulo dentro do Beira-Rio, né? Foi 3-3 o jogo, né? E, enfim, depois que o Inter melhorou minimamente seu sistema defensivo, o Inter conseguiu subir na tabela. Mas por conta de um sistema defensivo ruim, não deu, não dá aí para a gente poder dizer que o Inter é candidato a coisas grandes desse ano. Não dá para dizer. Mas dá para dizer que o Inter não passa muito sufoco com relação à queda para a Série B, nada disso, porque tem times piores. Enfim, Inter 2, Caxias 2, um, quase que um repeteco da primeira rodada, porque é o seguinte, na primeira rodada nós tivemos Inter e Juventude, Juventude, para quem não sabe, é o outro time de Caxias do Sul, e tivemos Grêmio e Caxias. Aliás, Caxias e Grêmio jogaram lá em Caxias do Sul e o Inter jogou em Porto Alegre com o Juventude. Mesma coisa aconteceu agora. E o Grêmio, por incrível que pareça, na mesma rodada, foi a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Grêmio com o Luis Soares, Grêmio inteiramente completo, conseguiu sua sexta vitória consecutiva em 6 jogos pelo Campeonato Gaúcho, está extremamente disparado na frente, está tudo faltando aí 5 jogos. O Caxias só pode chegar a 24 pontos, o Grêmio pode se classificar já na próxima rodada. Matematicamente, já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados aí. Mas, cara, todo mundo sabe que o Grêmio vai estar na segunda fase, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. A questão é em que rodada que vai matar essa classificação. Se vai matar na próxima rodada ou se vai matar daqui 2 rodadas. A questão é o seguinte: no jogo, vamos lembrar que o Juventude é treinado pelo grande treinador Celso Ruth, que tem inúmeros trabalhos no Vasco da Gama, tem também
no Palmeiras, acho que jogou no Palmeiras, no próprio Grêmio, no Internacional. Enfim, é um treinador já rodado, experiente, um treinador que tem o seu estilo próprio de jogo, que é o estilo mais de pegada, de marcação, bruta marcação, inclusive. É um treinador experiente, um treinador experiente que estava fora do mercado e o Juventude foi buscar. Foi buscar. Lembrando que o Juventude, no ano passado, caiu como último colocado do Campeonato Brasileiro, e no ano anterior o Juventude se manteve na Série A, rebaixando o Grêmio. Por isso que esse estádio Alfredo Jaconi estava lotado, porque Juventude e Grêmio, além da rixa já anterior, agora acirrou por conta dessa história, né? O Juventude se manteve na Série A do Brasileiro de 2021 para 2022 e o Grêmio em 2021 para 2022 caiu para a Série B. Em 2022 ele voltou para a Série A. Então, assim, é um jogo que o Juventude não ia vender barato. Mas a impressão que passou é que o Juventude era muito frágil no primeiro tempo. E com isso o Grêmio deitou e rolou e fez o placar. O Grêmio fez os 3 gols no primeiro tempo. Com 10 minutos já estava 2-0. E no final do jogo, no final do primeiro tempo, uma bola ali próximo segunda trave. O Luis Soares escora de cabeça, a bola desvia no zagueiro e vai saindo para fora. Só que aí vem Bruno Alves em São Paulo. Aliás, é o seguinte: Bruno Alves em São Paulo fez 3-2. Aliás, a quantidade de jogadores em São Paulo que gostam de fazer gol de Juventude é um negócio absurdo. Tanto é que o Reinaldo, que faz o segundo gol do Grêmio, estava no São Paulo ano passado, e no jogo do São Paulo com o Juventude lá em Caxias, o Reinaldo faz os 2 gols contra o Juventude. Depois, no outro ano, 1-1, gol de Reinaldo também, no Juventude. Então, Reinaldo adora jogar contra o Juventude. A questão é o seguinte: primeiro tempo o Grêmio foi muito dominante, muito maçante, foi um espetáculo, um show, como dizem os torcedores colorados. O segundo tempo foi uma lástima. O segundo tempo foi uma lástima porque a equipe do Grêmio simplesmente parou de jogar e o Juventude fez 2 gols, quase empatou o jogo e o Juventude poderia ter tirado esse 100% do Grêmio. O Grêmio no segundo tempo, e eu tenho dito, tem uma linha defensiva muito ruim, assim como o Inter. O goleiro não é confiável, a linha defensiva com Kahneman, quer ver? Vamos ver quem jogou aqui na defesa do Grêmio. O Kahneman já não consegue mais acompanhar, não consegue mais acompanhar. Então, assim, eu acho que o Grêmio tem que repensar em reformular o sistema defensivo do Grêmio, porque senão poderá passar apertado aí durante a temporada. Porque o problema do Grêmio é o seguinte: a defesa, porque o ataque está muito concentrado no Luis Soares. Luis Soares que deu uma assistência dentro desses 3 gols. É o primeiro jogo que o Luis Soares não marca com a camisa do Grêmio, estando o Grêmio ganhando, né? Na verdade, ele não marcou contra o Sportivo também, mas assim, estou falando do primeiro jogo grande, assim, de clássico. Mas assim, que a Juventude e Grêmio é clássico no Rio Grande do Sul. E o Soares muito marcado, muito perseguido. O Soares simplesmente não conseguiu nem andar no Alfredo Jaconi, mas deu uma assistência ali meio que sem querer por terceiro gol do Bruno Alves. Enfim, o Grêmio venceu, está aí 100%, e vamos aqui passar para vocês. O Grêmio venceu, o Inter empatou. Vamos passar aqui para vocês a próxima rodada. Teremos Brasil de Pelotas e Inter. Amanhã, 8h30 da noite, transmissão do Premier. Amanhã é sábado, perdão. Hein? Transmissão do Premier e antes disso, o Grêmio. Antes disso. Não, o Grêmio joga depois, joga no domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, contra o Avenida, mesmo time que o Inter empatou por 1-1. Então é isso. E a classificação do Campeonato Gaúcho é bem simples de entender. Você tem 11 jogos, os 4 primeiros colocados após esses 11 jogos vão estar na semifinal do Campeonato Gaúcho.
O Grêmio é líder com 18 pontos, 6 vitórias, 6 jogos. 6 jogos, 6 vitórias, um aproveitamento aí de 100%. Ipiranga 10 pontos, Inter 10. O Ipiranga ganha no saldo de gols. Aliás, o Ipiranga ganha no confronto, né? No confronto direto. Não é no saldo de gols, não. Caxias é quarto com 9, o Caxias fecharia ali o top 4, né, do Campeonato Gaúcho. Depois vem a Avenida São José, Brasil de Pelotas, Juventude, Novo Hamburgo, São Luís, e estariam caindo para a segunda divisão Aimoré e Esportivo. São as equipes que o Grêmio enfrentou nas últimas rodadas. Enfim, vamos agora falar do Campeonato Mineiro. Rapidamente, América e Democrata. Aliás, América e Democrata é o próximo jogo, perdão. Perdão. Vamos falar do Campeonato Mineiro. Rodada. Tivemos rodada nesse meio de semana e o América Mineiro foi a São João del Rei e empatou em 1-1 com o Atlético. O América perdeu 100%. O América era para estar com 100% de aproveitamento, saiu na frente, fez 1-0 com o Wellington Paulista. Chegamos à quarta rodada do Campeonato Mineiro, válido lembrar isso, daqui a pouco com o Cruzeiro nós vamos explicar. E o Atlético empatou depois. O Atlético é um time muito ajeitado no interior de Minas Gerais, vai disputar a Copa do Brasil. É um time que tem SAF, né, já há um tempo, desde o ano passado, perdão, mas assim, já era gerido por um grupo de empresários há muito mais tempo. Então é um time do interior hoje que é o time que mais ameaça os times de Belo Horizonte. E o América Mineiro, o América Mineiro está nele, está no grupo. A formatação do Campeonato Mineiro esse ano é muito fácil para o América, para o Cruzeiro e para o Atlético. O Cruzeiro é que está se complicando. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, né? E, enfim, o América está praticamente classificado. A questão é o seguinte: empatou com o Atlético, né, 1-1, jogo normal, depois de vir de uma vitória contundente em Brasília contra o Cruzeiro. Então tá tudo certo para a América. América que vai disputar a Copa Sul-Americana esse ano. E tem que arrumar o time até lá. Vai ter o começo aqui da Copa do Brasil, mas vai ter basicamente o Campeonato Mineiro até o fim do mês de março. Então, acho que o América consegue se manter bem. Esse resultado aí não vai atrapalhar a equipe do América Mineiro. Agora, passando aqui para o Cruzeiro. Cruzeiro, hein? Eita, Lelê. Cruzeiro tá bravo. Tá aqui o Cruzeiro perdeu. Cruzeiro jogou na terça-feira, 8h30 da noite, logo depois do América, né? O América jogou às 7, o Cruzeiro começou a jogar às 8h30 da noite. E o Cruzeiro simplesmente perdeu em casa para o Pouso Alegre. Pela primeira vez, o Pouso Alegre conseguiu ganhar do Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. O jogo foi em Independência, porque a gente sabe que o Cruzeiro está. É, Desculpa, gente. A gente sabe que o Cruzeiro está brigado com a Minas Arena, com o Mineirão, né? E a equipe do Cruzeiro está em formação ainda. Por mais que que ele corra risco de ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem, de ficar de fora da fase final do Campeonato Mineiro mais uma vez, a equipe do Cruzeiro está em formação ainda. Ela não é uma equipe pronta, é uma equipe que talvez fique pronta, talvez até depois do estadual, porque o estadual são apenas 8 rodadas, e o time do Cruzeiro precisa se ajeitar. Precisa se ajeitar. Não é bom Não é bom ficar tendo resultados ruins assim, porque aí você não progride o trabalho, apesar de ser um trabalho que vem desde o ano passado, o nosso Pesolano, treinador do Cruzeiro, mas a equipe do Cruzeiro precisa contratar jogador. Precisa contratar jogador, principalmente o setor de meio campo do Cruzeiro e o setor da defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou muito para ataque, Nicão, contratou uma galera aí, mas não está surtindo efeito, não está surtindo efeito. E o Cruzeiro precisa de resultado, porque o Cruzeiro está no terceiro lugar do grupo e precisa
de todo custo, tentar pelo menos ser o segundo melhor, aliás, ser o melhor segundo colocado, né? É isso. Cruzeiro, é, Cruzeiro simplesmente necessita de um time que não se abale com o resultado e de um time que vai e brigue pelo resultado até o final, coisa que no ano passado fazia e nesse ano parece não estar fazendo mais. Enfim, Pouso Alegre venceu, Pouso Alegre está bem, Pouso Alegre foi vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Pousão, o Pousão como é dito, é um time enjoado também, não é um time facinho de se inventar não. Porque, aliás, o problema é o seguinte, a exceção do Atlético, talvez o América e o Cruzeiro tenham tratado com um pouco de desleixo esses times do Campeonato Mineiro, né? E o Cruzeiro ainda mais, porque o Cruzeiro está usando como um laboratório. Na verdade, o Campeonato Mineiro não pode ser um laboratório. Para o Cruzeiro, não, porque o Cruzeiro precisa de títulos, precisa de taça nesse momento, diferente do Atlético. O Atlético não precisa disso, por enquanto. Mas o Cruzeiro precisa. E precisa muito, muito, muito mesmo. Muito bem. Por quê? Porque o Cruzeiro vem de um processo de 3 anos de Série B, o Cruzeiro vem de um processo de quase falência. Então o Cruzeiro necessita ganhar o Campeonato Mineiro, porque senão daqui a pouco a molecada vai crescer toda atleticana e o Cruzeiro vai ter a torcida diminuída. E esse é o problema gravíssimo para os times de futebol. E para finalizar aqui, o nosso grande Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, venceu bem o Democrata de Sete Lagoas por 3-0. A equipe do Democrata é uma equipe muito fraca, veio da segunda divisão da Série B, aliás, veio da segunda divisão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, e o time do Atlético Mineiro simplesmente passou o trator. 2 gols do Hulk, 1 gol do Paulinho. Paulinho que fez uma postagem nas suas redes sociais dizendo que segunda-feira é o dia, porque segunda-feira vamos ter o clássico Cruzeiro Atlético Mineiro, e o Atlético está na pegada, está na pegada. Não sei se esse jogo é balizador para dizer que o Atlético Mineiro tem alguma chance na Libertadores ou na Sul-Americana, aliás, na Libertadores ou no Brasileiro ou na Copa do Brasil. Não é balizador esse jogo. O que é balizador são as atuações, crescentes atuações do time do Eduardo Cudê, que é o Atlético Mineiro, e a gente vê nítida melhora do primeiro ao terceiro jogo. Enfim, a equipe do Atlético Mineiro precisa ser mais tranquila nos jogos, né? Precisa entender que está chegando um treinador novo, precisa entender que o Atlético tem que ter um time na ponta dos cascos até 22 de fevereiro, porque é quando o Atlético Mineiro joga a Libertadores da América, frente ao Carabobo da Venezuela, e nós vamos comentar aqui. Enfim, esse jogo não tem muito o que falar. Nesse jogo, simplesmente dizer parabéns para o Atlético Mineiro. Simples assim, 3-0, 3 gols, foi uma metralhadora de chutes. Inclusive temos até aqui o scout, ou não? Não temos os scouts do jogo, mas não temos os scouts do jogo, mas a gente tem o resultado é definitivamente comprovador e é isso. Atlético Mineiro está livre, tá nadando de braçada no Campeonato Mineiro sem nenhum problema. Vamos passar aqui pela tabela do Campeonato Mineiro. Tabela do Campeonato Mineiro, que assim como o Campeonato Paulista de Grupos, Atlético Mineiro sobrando 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, tudo indica o Atlético vai passar. Lembrando que os melhores de cada grupo passam e o segundo melhor de todos os segundos colocados passa junto também para formar a semifinal. Atlético 12 pontos, Pouso Alegre venceu o Cruzeiro 7 pontos, o Atlético empatou com o América 6 pontos e o Vila Nova 4. No grupo B, o América também está de braçada nesse grupo, que está 10 pontos do América, 1 da Caldense, 1 do Democrata e 0 do Patrocinense. E no grupo C, aí que eu queria chegar, o Cruzeiro pena. O Cruzeiro tem risco de sair fora da próxima fase do Mineiro e risco de sair fora da próxima Copa do Brasil em 2024.
porque mudou o sistema. Mudou o sistema, não é mais ranking da CBF, nem os 10 melhores times do ranking da CBF, não é nada disso. Agora é pelo estadual. Quem terminar entre os 5 primeiros colocados vai à Copa do Brasil. No caso do Cruzeiro. O Cruzeiro é o terceiro colocado do grupo C, com 6 pontos para Tombense, 6 pontos Democrata, 4 Cruzeiro, ambos com 4 jogos, e o Ipatinga com 3 pontos, sendo ter apenas 2 jogos. Então, acho muito complicada a situação do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro se complicou demais, haja vista de que fez vista grossa para o Campeonato Estadual, vamos falar a verdade. É isso, fez vista grossa para o Campeonato Estadual e fica aí agora à beira de um problema mais sério na instituição Cruzeiro. Enfim, pessoal, nos sigam no Spotify, nos sigam no YouTube. Aliás, peraí, vamos passar a próxima tabela, a próxima rodada do Campeonato Mineiro, eu esqueci disso. Vocês me desculpem, gente. Mas a próxima rodada do Campeonato Mineiro, vamos aqui nos jogos. Vamos ter simplesmente Democrata, América Mineiro e Democrata de Valadares, 6 da tarde, jogo que interessa demais ao Cruzeiro, no Independência, e também no Independência, no domingo, aliás, na segunda-feira, 8 horas da noite, Cruzeiro Atlético Mineiro, grande clássico, marcando aí a quinta rodada. Para o Atlético vale botar o Cruzeiro na pior situação, para o Cruzeiro vale tentar a liderança do grupo C. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, muito obrigado a todos. Nos acompanhem no YouTube, nos acompanhem no Spotify, nos acompanhem em todos os lugares do mundo, se vocês puderem. E curta, dê o sininho, compartilhe, comente, aperte o sininho lá, ative, enfim, é isso. Muito obrigado e até a próxima.